planejamento dos professores da Rede Municipal de Educação de Vinhedo no segundo semestre de 2019, foi contemplado com o terceiro Seminário de Educação Integral, Concepções e Práticas na Educação Básica Pública no século XXI, evento organizado pela CEFORMI, Central de Formação e Mídias, da Secretaria de Educação de Vinhedo, juntamente com a Faculdade de Educação da Unicamp, com o apoio do Comitê Metropolitano de Educação Integral da Região Metropolitana de Campinas e Colegiado da Educação Pública do Estado de São Paulo. O evento contou com cerca de 600 profissionais da educação e ocorreu no dia 31 de julho no Centro de Convenções da Unicamp. Estiveram presentes 11 secretários de Educação da Região Metropolitana de Campinas e apresentaram diversas ações que estão acontecendo em seus respectivos municípios. Em seguida, aconteceu a palestra do professor livre-docente José Armando Valente e no período da tarde uma mesa redonda mediada pela professora doutora Débora Maza e composta pelos professores Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, Venceslau Oliveira Júnior, Peter Trento e Gabriel Natucci. Confira agora a palestra do professor livre-docente José Valente na íntegra. Nós teremos agora a palestra do professor José Armando Valente, que é livre-docente pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutor pelo Massachusetts Institute of Technology, professor titular do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes, pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação, currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Prêmio Ordem Nacional do Mérito Educativo, Presidência da República Federativa do Brasil, 2002, e Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, Universidade Estadual de Campinas, ano 2002. Membro do Comitê de Assessoramento de Educação do CNPq, de 2011 a 2014. Membro do Conselho Editorial de 10 periódicos, sendo 3 internacionais, coordenador de 2 projetos temáticos, o Laptop Educacional e a Educação Baseada na Investigação, do Estudar Fatos Científicos para o Fazer Ciência. Projeto Um Computador por Aluno, Unicamp. Orientador de 43 doutorados e 35 mestrados concluídos. Convidamos o professor José Armando Valente. Eu queria aproveitar e agradecer à professora Débora Maza pelo convite para estar aqui com vocês, conhecer um pouco desse trabalho, porque a gente conhece as regiões, né, as cidades da região, e a gente não entende muito e não conhece muito o que se passa nas escolas dessas regiões. Então, foi muito interessante conhecer um pouquinho do que está acontecendo. Bom, eu fui convidado para falar sobre essa questão dos desafios, e a minha área de trabalho é tecnologia, então eu não vou falar de tecnologia per se, mas eu queria mostrar para vocês, né, como que a gente está entendendo que a tecnologia pode ajudar, pode incrementar, pode complementar, etc., esse trabalho que a gente faz nas escolas, e principalmente na escola integral, porque, por exemplo, quando eu conheci algumas experiências, logo no começo da implantação das escolas de período integral, a criança ficava na sala de aula, onde ela tinha aula praticamente tradicional, com transmissão de conteúdo e informação, e depois do almoço, vamos dizer assim, a criança podia brincar, podia jogar, podia fazer teatro, podia fazer uma série de atividades que a gente está chamando hoje, né, o nome metodologias ativas, ou seja, um sujeito ativo e não um sujeito passivo na sala de aula. O que a gente está querendo, né, nesse desafio é justamente poder trazer a atividade, a metodologia ativa,
o aluno ativo também durante as disciplinas, e não só naquele período após o almoço, quando ele podia fazer uma série de atividades, vamos dizer assim, e ser mais ativo do que um sujeito sentado lá e recebendo informação do professor. É claro que não é bem assim, vocês podem falar, não, a educação mudou, não é muito mais, né, essa questão da transmissão, mas, em síntese, de uma maneira geral, é um pouco isso que a gente vê ainda. Bom, então, nós estamos preocupados, vamos dizer assim, em entender quem que é esse aluno, né, do século XXI. Ele não lê mais material impresso, prefere ler as telas. Inclusive, a gente visitando as casas hoje, eles não falam mais que tem televisão, que tem a televisão, mas eles têm telas, né? E aí isso está, de certa maneira, passando a ser o mote como as pessoas estão lendo o material. Se você pede para fazer uma pesquisa, no nosso tempo a gente ia lá na Barça, etc., etc., e hoje ele vai no Google, tem facilidade para entrar em contato com as redes sociais e buscar especialistas para ajudar, e prefere os tutoriais para entender como é que as coisas funcionam, ao invés de ficar lendo ou por exemplo, pesquisando, né, um material impresso. O problema é como é que esse aluno se relaciona com o ensino tradicional. E aí o desafio, né, que nós temos como escola, como sistema educacional, é o fato que a gente tem aí uma dificuldade de engajar esse aluno, né, motivar, inclusive, os próprios educadores e os alunos. E o foco hoje não é mais o conteúdo, de você, né, passar informação, fazer a prova, etc., porque esse conteúdo ele consegue acessar praticamente, né, com um celular, com um dispositivo, encontrar coisas mais interessantes do que, provavelmente, o que ele ouve numa sala de aula. Portanto, o desenvolvimento, né, hoje que a gente está tentando, o que está sendo cobrado, vamos dizer assim, né, nas novas propostas, né, seria esse desenvolvimento dessas competências, né, que estão sendo chamadas competências do século XXI, onde a gente fala em colaboração, responsabilidade social, etc., e aqui, então, tem um pouco do que está sendo colocado, né, de você ter tanto a questão da cognição, a questão da interpessoal, né, de como você se entende, como você se comunica no intrapessoal e assim por diante. Claro que ainda, né, o conteúdo é extremamente importante. Ninguém está jogando a gramática da língua portuguesa ou a lei de Newton, etc., né? Agora, o problema é como que isso está sendo trabalhado, ou como que isso pode ser trabalhado, no sentido que a escola não se trata de transmitir competências. Não vamos dar aula de criatividade, nós não vamos dar aula de pensamento computacional, nós não vamos dar aula de responsabilidade social e assim por diante. E o grande desafio nesse sentido é você criar na escola métodos, né, pedagógicos, no qual o foco não está na transmissão de informação, porque, justamente, como eu falei, o aluno consegue essas informações de outra maneira. A solução que está sendo adotada, ciclos, promoção né, ao invés de repetência, mais tempo na escola, né, a questão do período integral, cotas, não resolve o problema. Por quê? Porque ainda, né, você tem, dependendo de como que essas coisas são implementadas, você tem aí um aluno certamente passivo, né, difícil de você engajá-lo nesse processo. Isso significa que essas mudanças elas são muito mais profundas, né, do que simplesmente puxadinho, né, como a gente está fazendo, tentando resolver esses problemas.
A escola, então, ela vai ter que ser reinventada no sentido do conceito de sala de aula, né? O que é uma sala de aula, porque se a gente está falando de período integral, eu acho impossível esse aluno ficar lá na escola sentado durante 7, 8 horas. E isso aí a gente vai ter que repensar como é que é essa sala de aula. E como eu falei, né, não pode ser essa coisa que você fica lá durante 4 horas sentado ouvindo e depois você pode fazer atividades, né, ser ativo no sentido de fazer as coisas, né, que estão sendo colocadas depois do período dessas aulas. Você tem que repensar a abordagem pedagógica e adotar métodos que criem condições para os alunos construírem essas competências. Se a gente pegar as propostas que estão sendo feitas, né, NCC, etc., nós vemos que todas essas competências elas estão misturadas junto com a questão de conteúdo, tecnologia, né? E ninguém está falando de aula de tecnologia ou aula de criatividade e assim por diante. Essas coisas estão sendo trabalhadas, vamos dizer assim, no conteúdo que está sendo proposto dentro de uma determinada disciplina. E esse é o grande desafio que nós temos, que é como que a gente faz isso, né, considerando que vocês aqui não foram educados dessa maneira. Essa mudança de câmbio, aí, essa mudança de marcha, está sendo muito complicada porque esse professor que acredita que foi, né, nós estamos aqui como produto desse ensino que foi transmitido, que foi etc, etc. A gente sabe fazer isso. Reverter, fazer essa mudança que nós estamos aí propondo, né, que está sendo proposta por esses novas propostas aí educacionais, está sendo bastante complicado, está sendo bastante difícil por conta desse falta de conhecimento, falta, né, de uma série de coisas que a gente tem que trabalhar para poder fazer esse salto. E aí, então, a gente tem algumas inovações. E, por exemplo, esse é um projeto que a gente fez com as escolas públicas aqui da região, né? Pedreira participou, teve outras escolas, outros municípios também de São Paulo que participaram. E o que a gente está chamando de metodologias ativas, que é um livro, né, sobre esse material que saiu talvez há 2 anos atrás. E o que é essa metodologia ativa? Né? É o aluno ativo e autor da sua aprendizagem. Sala de aula passa a ser um ateliê, onde a gente vai resolver problemas e ajudar o aluno, que tem, inclusive, suporte online, porque ele está acessando informação, ele pode buscar informação, inclusive usando o próprio celular. Ou seja, nós estamos propondo uma mudança que é muito semelhante a praticamente o que aconteceu em todos os segmentos da sociedade, exceto educação. O banco mudou há 30 anos atrás, né? Antigamente você estava vinculado a uma agência. Se você atravessasse a rua e ir numa outra agência, você era completamente desconhecido, né? Porque o banco tinha lá a tua ficha, etc, etc, etc. Claro que eles te conheciam, te encontravam na rua e falavam, o dinheiro foi depositado, etc, etc. Só que você atravessava a rua e você era um desconhecido. O banco criou o cartão de crédito, as mudanças que a gente conhece. Hoje você vai em praticamente qualquer lugar do mundo e você consegue fazer atividade bancária, assim por diante, assim por diante. Sistema nosso de alimentar, né? Antigamente você chegava no restaurante, você era servido. O maître inventou de colocar arroz com farofa, com não sei o quê, e era isso que a gente comia, carboidrato. E hoje você tem uma variedade enorme que são colocadas e você vai lá e escolhe. O problema é que se você não sabe, né, balancear proteína, carboidrato e vegetal, problema seu. Mas isso está lá disponível. Ou seja, se a gente pegar, né, fazer uma análise aqui
do que aconteceu em praticamente todos esses segmentos, a gente vai ver que, na verdade, eles empurraram para nós as decisões do que a gente faz e como que a gente faz. A educação ainda é o último segmento que não fez essa mudança. E, na verdade, essa mudança que nós estamos propondo é você, aluno, toma conta do seu processo de aprendizagem. Eu vou te ajudar, do mesmo modo que o banco não desapareceu, né? Ele colocou lá uma pessoa que te ajuda quando você precisa, etc. Mas, praticamente, você faz o banco da sua casa, você imprime teu próprio talão de cheque e assim por diante. O problema é seu. O sistema previdenciário é seu. O sistema de alimentação é tua responsabilidade, e assim por diante. Isso facilita muito, porém, demanda conhecimento, demanda que você vá buscar informação, que você que você seja muito mais ativo do que aquele sujeito passivo que vai e tem alguém que toma conta da conta, né? O maître faz o prato que ele quer e assim por diante. Então, o que a gente está falando aqui, provavelmente não é um modismo, no sentido que eu acredito que essa mudança, ela vem no bojo dessas mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, que a gente vive isso já, né? Não se dá conta que nós estamos vivendo assim. Porém, quando esse profissional, esse aluno, etc., adentra a sala de aula, eu nem diria escola, porque a escola ainda tem um componente formatizado, de administração, ainda já trabalha nessa cultura, vamos dizer assim, digital. O problema é a sala de aula que ainda não adentrou a cultura digital. A sala de aula ainda tem que fazer essa mudança, né, de se adequar ao que acontece com os demais segmentos da nossa sociedade. Bom, o que é uma metodologia ativa? Não é nada novo. Por quê? Porque estamos falando de aprendizagem baseada em projeto, problemas, a aprendizagem baseada no fazer, ensino por jogos, equipes. O que é novo é essa última parte, esses dois exemplos, né, que é o que foi proposto por um professor de Harvard, que é instrução por pares, e o que está sendo chamado de ensino híbrido, né, que pode ser, né, essa aí é uma teoria, vamos dizer assim, uma tentativa de entender o que é o ensino híbrido, e ele coloca diferentes possibilidades. Por exemplo, essa ideia de rotação. Nada novo, porque o ensino infantil já faz isso, né? Você tem os cantos, o aluno tem o canto de leitura, tem o canto de cortar, tem o canto de desenhar e assim por diante. E agora, então, nós estamos chamando isso por estações, né? Você tem as diferentes estações que o aluno passa, você tem laboratório também como parte desse sistema de rotação, tem a ideia da sala de aula invertida, e a rotação individual é o aluno que escolhe como é que ele vai rodar. Aí você tem o modelo flex, que o aluno, além do trabalho que ele faz, ele tem o complemento online. Tem o à la carte, que o aluno é responsável pela organização do seu estudo, junto com o professor. E, finalmente, esse modelo virtual, onde toda a escola, praticamente, não é um professor, não é uma disciplina, mas toda a escola trabalha, né, nessa abordagem das metodologias ativas. E tem escolas hoje já estão implementando a nível, né, de toda a instituição. O que significa uma sala de aula ou atividade pedagógica invertida? A pedagogia tradicional, né, do jeito que nós conhecemos, ela primeiro apresenta o conceito para o aluno, né, teorema de Pitágoras, né, define lá o teorema de Pitágoras. Em seguida, a gente faz uma interpretação do teorema de Pitágoras. Por exemplo, eu coloco uma escada, né, na parede, aí eu tenho as hipotenusas, né, o cateto, etc. Hipotenusa, os dois catetos. Interpreto como é que o sujeito sai de casa e vai na padaria, andando nos quarteirões, assim por diante. Em seguida, eu entro num nível aí de compreensão. E, finalmente,
finalmente a gente dá um monte de exercício para não fazer, para fixar o conceito. Tá certo? Isso é uma caricatura do que a gente faz. Só que é uma coisa bastante interessante, porque isso aí vai desde o ensino Fundamental 1 até a universidade. A pós-graduação sai um pouco disso, porque tem muito ação no sentido do sujeito fazer a tese ou a dissertação. Mas os cursos que a gente tem aqui, inclusive na universidade, por exemplo, você faz primeiro um monte de cálculo, você está fazendo engenharia, você faz um monte de cálculo, um monte de física, um monte de química, etc., vão empilhando, empilhando, e finalmente eles te mandam você fazer um TCC ou fazer um estágio. Ou seja, vai aplicar o que você viu. E assim por diante, pedagogia. A única que mudou um pouquinho foi a medicina, que não é mais assim, né, no sentido que o sujeito já começa a ver paciente logo no primeiro semestre do primeiro ano, né, por conta da introdução da aprendizagem baseada em problemas que está sendo quase que demandado pelo próprio MEC. A parte bastante interessante dessa brincadeira aí é o fato que a maior parte das coisas que a gente aprende na vida, a gente não aprende assim. Ninguém aprende a beijar assim. Ninguém aprende, eu ia falar outra coisa, desse jeito. Ninguém aprende a tomar conta de criança, ganhar dinheiro, certo? Não é assim. E eu conto muito essa história, que eu gosto de cozinhar, aprender a cozinhar, e é minha mãe que me ensina a fazer os pratos, etc. E quando eu estava fora, ela me mandava as receitas, e vinha lá, por exemplo, a receita de manjar, acho que eu já contei essa história, mas manjar de coco, ou pudim de coco. E era assim, coloca lá 1 litro de leite na panela, 1 vidro de leite de coco, açúcar a gosto, que aí então você fica todo enrolado, né, como é que faz, e vai colocar isso no fogo e devagarzinho você vai colocando a maisena diluída. E, então eu estou lá fazendo a ação. No final da receita está escrito assim: mexa até dar o ponto. E estou lá eu mexendo esse negócio, uma gororoba, né? Fala, isso aqui não vai virar pudim de jeito nenhum, ou manjar de jeito nenhum. Pego o telefone, ligo para ela, estou fazendo o tal do manjar aqui, né? Fiz isso aqui e está assim, está muito aguado isso que não vai virar manjar nunca. Ah, você colocou pouca maisena, dilui um pouco mais de maisena, não coloca maisena direto, porque vai engrossar tudo, isso não estava na receita. E, à medida que eu vou fazendo isso, eu estou vendo que a coisa está engrossando. Bom, e aí, o que significa dar o ponto? Você não está vendo que quando você mexe a colher, essa colher deixa o traço ou o risco? Estou vendo. Então faz assim, marca o começo, mexe do jeito que você estava mexendo, se o risco ou o traço fechar, está no ponto. Eu não sei se vocês fazem manjar assim, né? Porque nessa brincadeira eu descobri diversos modelos de como é que você faz. Só que você fala assim, mas isso é teoria. De certa maneira, porque, olha, se eu for fazer polenta, funciona. Se eu for fazer mingau de aveia, funciona. E assim por diante. Tem alguma coisa aí, né? Você fala, o que é isso que está acontecendo? Por que isso funciona desse jeito, etc. E aí, você tem uma ideia por que isso, né? O que engrossa, o que faz esse negócio, esse manjar engrossar, por exemplo? Dá para fazer manjar sem maisena?
Qual outra coisa que eu posso usar? Gelatina faz outra coisa. Já é outro manjar, outro pudim. Amido. Olha aí, nós estamos no nível de conceituação. Aqui que entra o conceito. E eu poderia fazer um PhD, um doutorado, baseado no manjar de coco. Entendendo como é que funciona, como é que é essa... Né, por que as moléculas de amido faz com o leite. E aí eu posso fazer. Ou seja, se a gente olhar para isso, a ideia da nossa transmissão de informação está exatamente de ponta cabeça. Que é basicamente assim que a gente aprende praticamente tudo que a gente faz na vida. Ou seja, nós começamos a viver aprendendo assim, nós aprendemos a engatinhar assim, andar assim, falar com as pessoas, etc, etc. Aí você chega na escola, eles falam assim, nada disso, senta aí e nós vamos passar os conceitos para você. E você vai ter que absorver o conceito, fazer a prova, mostrar que você aprendeu e aí nós te damos o certificado. Que hoje não está valendo mais nada, porque as grandes empresas hoje contratam e não precisa de certificado. Essa ideia, à medida que eu vou melhorando essa conceitualização, eu vou melhorando a ação. Eu já não faço o pudim, o manjar, de acordo com aquela receita que a minha mãe deu. Eu brinco, coloco o leite condensado, eu faço com coco natural e assim por diante. Eu aprendi a brincar e à medida que eu vou entendendo como é que essas coisas funcionam, eu vou expandindo essa ideia de como que a gente faz as coisas. E assim, isso roda, né? Bom, um exemplo de atividade que começa a usar essas tecnologias. Eu vou falar da equação do segundo grau. Feita com lápis e papel, acho que muita gente aqui estudou isso. No meu caso, eu estudei no livro do Oswaldo de São Jorge, né? Tinha a equação do segundo grau. O que a gente fazia com isso? Qual que era a atividade que a gente fazia com a equação do segundo grau? Hello? O que a gente fazia com a equação do segundo grau? Lembram disso? Achava as raízes e, eventualmente, a gente fazia um gráfico que dava um trabalho enorme e a gente fazia isso uma vez só. E dar-lhe exercício no sentido de entender o que o argumento A faz, o que o B faz, o que o C faz, assim por diante. E hoje, eu não sei se vocês conhecem, quem conhece esse site? Levanta a mão. Se você colocar no Google PHET, você entra nesse site, e aí você tem coisa de física, você tem coisa de biologia, e aqui eu estou, por exemplo, matemática, eu tenho um monte de coisa, aritmética, balanço, área, blá, 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 tem aqui, e aqui está o gráfico, né, do quadrático aqui, que é o que a gente está interessado. Então, esse aqui é o site, né, que você encontra com Isso já está traduzido para português, e o interessante é que quando você abre, você tem as traduções, tem material professor, tem simulação, tem exercício, tem uma série de coisas. E aí eu entro aqui, e aqui então eu posso brincar com isso. Se eu mexo aqui na equação, está vendo? AX2, BX mais C. Se eu mexo no C positivo, eu tenho Y igual a 3,4. E assim por diante. O B me dá uma equação do primeiro grau.
e o A me dá uma equação, né, do segundo grau, e eu fico, então, entendendo como é que essas coisas funcionam. Ou seja, basicamente, tudo aquilo que a gente fazia durante lá, não sei, 2 meses, ou que seja, eu consigo, com essa brincadeira, entender como é que essas coisas funcionam. Só que, para o aluno entender isso, ele tem que ser um aluno ativo. Por quê? Porque uma vez que eu abri isso, que o aluno abre isso, não acontece nada se ele não começar a mexer e começar a entender as coisas. Aí entra, então, o professor com uma determinada atividade. Primeiro, fala para mim o que o C positivo faz, o que o C negativo faz, o que o B positivo... E assim por diante. Eu vou criando atividades, de modo que o aluno sentado lá na sua máquina, no seu computador, consegue brincar com isso e entender como é que essas coisas funcionam. Ou seja, hoje você tem meios para começar a brincar com essa abordagem da ação primeiro e se movimentando, vamos dizer assim, em direção à parte da conceitualização. Por quê? Porque o site, na verdade, esse tipo de coisa não está te dando informação. É você que está trabalhando, você que está produzindo atividades, vamos dizer assim, e à medida que você precisa do conceito, entra o professor. Né? E o professor pode ou dar ali uma coisa escrita, ou ele faz uma breve explicação do que está acontecendo, ou ele fala individualmente para um aluno do que está acontecendo. Ou seja, existe hoje uma quantidade enorme de atividades que a gente pode usar, né, e brincar um pouco nessa ideia da aprendizagem ativa. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho praticamente todo o conceito, né, o conteúdo para a gente explorar dessa maneira. É o aluno, na verdade, que está sendo ativo, e o que é mais importante para nós é essa passagem desse currículo do lápis e papel para esse currículo da era digital. E eu acho que isso é uma atividade extremamente complicada, difícil de ser feita, e é humanamente impossível a gente pedir para a escola fazer isso. E eu acho que esse é o papel da universidade, de ajudar a repensar como que a gente faz esse currículo adequado a essa cultura digital. Por quê? Porque nós, como eu falei, vocês foram formados, a gente foi formado nessa ideia do conteúdo pronto que é transmitido. Quando eu tenho que reverter isso, quando eu tenho que integrar isso numa atividade que usa tecnologia, eu não necessariamente preciso usar tecnologia, porém, é o aluno ativo, fazendo atividade, tentando conceitualizar, etc., etc., eu preciso do apoio, porque isso não está pronto, isso tem que ser repensado, isso tem que ser recriado. A criação, né, na verdade, de uma rede, por quê? Porque agora, né, no caso, não interessa se o aluno está presencial ou se o aluno está à distância, mas ele está tentando resolver o problema. É o mesmo tipo de coisa que eu estava fazendo com a minha mãe. Eu estava fazendo o pudim, a coisa não deu certo, eu pedi apoio, ela tentou entender o que estava acontecendo, me deu um suporte que eu tentei implantar na minha ação, e eu tenho ajuda de outras pessoas, que é o que os alunos estão fazendo hoje, quando eles buscam especialistas para ajudá-los. Isso está sendo feito usando um celular, por exemplo. Eu tenho ali uma pessoa que me ajuda a resolver um determinado problema, estando na sala de aula, estando na escola, estando fora da escola e assim por diante. O estar junto, né, significa combinar a atividade presencial e a distância, o aprendiz no contexto, eu não tiro o aprendiz do contexto, eu não saí da minha cozinha lá para fazer a minha atividade, embora eu esteja a 230 quilômetros de distância onde minha mãe estava. Nós estamos falando em construção de conhecimento e
a ideia desse estar junto, ajudando esse aluno nessa transição aí, ou nessa combinação do presencial e do virtual. Bom, exemplos de metodologias ativas. Eu vou falar um pouquinho de aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em investigação, narrativas digitais e atividades maker. Esse é um tema que estava numa escola, inclusive aqui da Unicamp, onde os alunos, dos funcionários então, participam, e foi feita uma série de atividades. Por exemplo, aqui foi feito um jogo onde o aluno tirou fotografia do entorno da casa dele, a gente deu uma câmera para ele, foi lá, tirou fotografia, isso aí foi feito em 2003. Então, não é questão de tecnologia, não é questão... Né, porque hoje um aluno com um celular, ele faz isso talvez melhor do que nessa situação. Mas o que é interessante é que o jogo que ele está criando usa as caixinhas lá onde você cai, tem que voltar, etc., etc., com temas que estavam em torno da casa dele. Se o rio está poluído, se o rio está limpo, se tem o lixo, etc., etc., ele está usando isso para incrementar o jogo que ele faz. Outro grupo estava fazendo um filme, filmando, criando lá o que eles vão filmar, como que eles vão filmar, quem que eles vão fazer, e assim por diante. Ou seja, você tem aí uma representação do conhecimento que é diferente daquele conhecimento escrito como a gente fez. Hoje você tem outras tecnologias que você pode se expressar. Aí tem parte do filme, como eu falei, tirando fotografia, filmando coisas do entorno da casa, do entorno da escola e assim por diante. E outras crianças usaram as fotos para fazer esses posters, né? Esses painéis, e usando esse mesmo material. Ou seja, estou mostrando para vocês que hoje a gente tem outros recursos tecnológicos que o aluno pode representar conhecimento. Aprendizagem baseada na investigação também foi feito com aluno de ciência do 1º ao 9º ano, foi um projeto que a gente fez aqui também na Unicamp. Trabalhamos com uma escola de pedreira, e os alunos do 2º ano realmente tinham uma questão, eles estavam estudando o Pantanal, né? Tem aí o tuiuiu, que é o pássaro, né, representativo do Pantanal, e a pergunta das crianças era: por que o tuiuiu dobra a perna diferente do que a gente faz? Quem que sabe? Por quê? Você está dando uma razão, vamos dizer assim, funcional. O problema é por que dobra assim? De onde é que veio isso? O que foi muito interessante nessa brincadeira, que as crianças levantaram uma questão que a professora não sabia. E aí, vem buscar a universidade. E nós fomos lá ajudar, trazendo o problema para cá, fomos falar com o pessoal da biologia, etc., etc., e aí os alunos estão trabalhando, fazendo lá, usando, por exemplo, o computador para buscar informação, né? Acharam lá a morfologia dos passos para entender como é que faz, onde é que está, etc. Estão tentando entender como é que isso aí foi feito, aí usando materiais tradicionais, inclusive. A gente pediu, porque como as crianças não estavam vendo o tuiuiu, né? Não estavam lá no Pantanal, a gente pediu para um pai que tinha lá uma marcenaria para ele fazer alguns modelos. O interessante é que ele trouxe os modelos com a perna exatamente assim. Foi assim, né? A gente está pedindo para ele fazer uma coisa para as crianças realmente poderem entender, montar aquilo, e os tuiuius vieram montados com a perna assim. Então, eles estão remontando o tuiuiu, e aí a gente escreveu, né, tem um livro que está aí, é disponível, pode ser baixado no site do NIED, e eu pergunto para vocês, alguém consegue me dar uma explicação por que... Não é só o tuiuiu, se você olhar praticamente todos os pássaros, eles dobram, vamos dizer assim, a perna de maneira diferente. Quem consegue falar para mim por que acontece isso? Tem um professor de biologia aqui?
Então, isso aí é o funcional. Mas, na verdade, o que está sendo dobrado não é o joelho está embaixo da asa. O que está sendo dobrado é o tornozelo. E é justamente por essa razão. Porque, provavelmente, quando ele vai land, né, quando ele vai aterrissar, se fosse do outro jeito, ele capotava. E desse jeito aí é como se fosse uma alavanca. Que ele, né, amortece. Se eu estiver voando e eu for querer aterrissar, eu vou fazer assim e vou tombar. Se fosse o contrário, né, eu aterrissaria com uma espécie assim de uma alavanca. Então, a natureza basicamente fez isso. Agora, o que é interessante é que esses alunos, tanto do primeiro, eu tenho exemplos do primeiro até o 9º ano, todos eles vieram com uma questão que a própria escola, o próprio professor às vezes não sabia, né? E isso foi assim uma coisa que envolveu a escola, envolveu os pais, né? O aluno lá tomando conta que vira, no fim, vira borboleta, e como é que vira borboleta, e assim, coisa muito interessante que a gente descobriu nessa brincadeira de fazer projetos baseados na investigação, onde o aluno, junto com o professor, porque não é qualquer coisa, né? Aí estava sendo estudado o Pantanal, e ela perguntou, o que vocês gostariam de saber? A gente gostaria de saber se chove muito no Pantanal. Tá bom, entra aí no Google e faz essa pergunta e vê se você consegue a resposta. Chove assim, assim, assim. Então, essa pergunta já está respondida. Outra pergunta, eu queria saber não sei o quê. Tá bom, entra aí e vê. Aí, lá, por que o tuiuiu dobra a perna desse jeito? Entra aí no Google, não tem resposta. Então, nós vamos fazer um trabalho para descobrir como é que essa coisa funciona. Ou seja, não é o que o aluno quer fazer, mas é uma proposta que nasce na intencionalidade do professor e ela é discutida com o aluno, e aí esse projeto passa a ser o projeto do aluno e não o projeto do professor. Agora, o professor tem que ter coragem de embarcar numa brincadeira dessa, porque ele pode embarcar num lugar, numa área que ele não conhece. E aí que eu acho a importância da universidade. Por quê? Porque aí a gente tem pessoas, recursos, etc., para ajudar a escola a fazer esse movimento. E eu acho assim, extremamente importante essa coisa que está acontecendo, de vocês participarem desse consórcio, não sei como é que realmente isso chama, porque a universidade tem que estar presente em ajudá-los a fazer esse movimento, porque não vai fazer sozinho. Não vai fazer sozinho. Isso é muito complicado, de como que a gente faz esse trabalho. Por quê? Porque a gente está trabalhando com coisas que realmente estão interessadas essas crianças, eles estão fazendo perguntas e etc., que são inusitadas, né? E aí a gente tem que embarcar nessa brincadeira. Bom, produção de narrativas digitais. O que é isso? Isso é um projeto que a gente também fez com o uso do UCA, e essa é uma escola do Acre, que a gente trabalhava com eles. Os alunos estão selecionando os temas, eles estavam trabalhando com a questão de meio ambiente, e escolheram o tema de entender como é que a cidade, né, onde eles estavam vivendo, daria condições de passar uma estrada que ia, de certa maneira, acabar com parte da natureza, ia destruir certas, né, divisão de comunidades. Só que os comerciantes, vamos dizer assim, estavam adorando que essa estrada fosse construída, porque isso ia trazer mais movimento e assim por diante. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado do que quer, tem o lado que não quer, e aí eles saíram fazendo pesquisa, entrevistaram uma senhora que morava lá há muito tempo, que viu essa cidade nascer, ela, né, tinha 3 famílias, parece, quando ela começou a fazer isso, e aí eles fizeram blogs, e tem aí exemplo dos blogs que eles fizeram, né? O ambiente muda porque a sociedade muda, e aí então faz esse tipo de investigação, o ambiente transformado, investiga a destruição da plantação, etc. E a memória viva, que era a Dona Duca lá, que conta essa história de como que ela, né, como é que era o lugar e assim por diante. E aí, então, a questão da narrativa é muito importante. Por quê? Porque a gente tem essa ideia que a tecnologia faz com que a pessoa não lê mais.
E aí, então, quero mostrar para vocês, né, essa coisa de ler diferente. Isso foi um trabalho que foi feito lá na Secretaria Estadual do Rio, e descobriram que 92% dos alunos do ensino médio não estavam conectados à internet, porém não tinham o hábito de leitura. Que leitura? De jornal impresso. O que a escola fez? Né? Nesse levantamento, descobriram que 14% nunca leu um livro, 14%, 11% leu um livro, 26% leu 2 ou 3, e 17% leu mais de 4 a 5 livros. O que a escola, o que a secretaria fez? A desculpa era que os pais, como não tinha leitura, não incentivava a leitura, então a criança não lê. E aí, a família também não tem jornal, não tem isso, não tem aquilo, ou seja, colocaram a desculpa na família que não dá suporte, assim por diante. A solução que eles encontraram foi fazer uma semana de artes, de leitura, e um salão de livro da escola para as crianças ir lá na feira, talvez comprar um livro, incentivar com que eles entendam o livro. Mas notem, ainda a gente está colocando soluções que são do lápis e papel. Não tem cultura digital nesse negócio. A proposta teria que ser assim, essa proposta de uma pesquisadora. Você pega lá um livro da Cecília Meirelles, que você tem que ler o livro, e você vai fazer um desenho animado, usando tecnologia, ou você vai criar um personagem lá de um conto de Guimarães Rosa e assim por diante. Ou seja, você vai ter que ler para poder fazer uma interpretação agora usando realmente aquilo que é do teu mundo. E é isso que a gente gostaria que acontecesse com essa questão das narrativas, né? Que o sujeito possa contar isso usando novas tecnologias. A gente escreveu, inclusive, eu e a professora Beth Almeida, um artigo sobre isso, né? Sobre essa questão de currículos e narrativas. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, eu peço desculpa porque esse exemplo é de uma escola particular em São Paulo. Tem muito pouco desse movimento maker sendo feito, por enquanto, né, que eu conheço. Eu sei que a Secretaria Municipal de São Paulo está implementando esses ambientes, que, na verdade, nada mais é do que você combinar mão na massa, né, mente e coração, o sujeito fazendo coisas usando dispositivos eletrônicos e esses equipamentos de fabricação digital. E esse exemplo, eu estou colocando esse exemplo, que eu conheci o ano passado, lá no Dante Alighieri, porque é feito, quem está pilotando isso, é uma professora que foi formada aqui na Unicamp, e tem uma estratégia muito interessante que ela está usando, que ao invés de pegar uma sala, ou que seja, que quer fazer esse tipo de coisa, ela começou a trabalhar com o primeiro ano. O que eles fizeram? Eles colocaram o Wi-Fi no outro lado da rua, que é o Parque Trianon. E as crianças, então, vão para o parque, né, eles estão usando essa ideia de sala de aula invertida, não é só na sala de aula, nós vamos lá para o parque. Ambiente virtual, porque isso está sendo colocado no Moodle que eles têm lá. Uma outra coisa, atividade maker, que é essa sala, que eles estão montando gradativamente, introduzindo, esse que é a estratégia que eu quero mostrar para vocês. Sala de aula multiuso, que começa a ser implantada. E um carrinho, porque não tem notebook para todo mundo, tem um carrinho que eles dão, né, dependendo da necessidade, tem lá o laptop que as crianças podem usar, o notebook que as crianças podem usar. Então, eu estou falando agora de criança do primeiro ano, que pega o laptop, atravessa a rua e vai do outro lado tirar foto de seres que se movimentam. Tiraram fotografia de aranha, de formiga, de joaninha, de borboleta e assim por diante. Cada um fez o que quis. Aí vão para a sala de aula e aí discutem o que nós vamos estudar. E aí faz votação, democracia, etc. Escolheram estudar a aranha.
E aí, então, o que a aranha come, como a aranha vive, o que a aranha faz, blá, 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 como é que se escreve aranha, escreve a história da aranha, o que você viu. Ou seja, começa no primeiro ano todo o movimento em cima desse interesse que as crianças fizeram e assim por diante. Desenham, né, usando lá os pentes, etc. E mão na massa, né, dá canudinho, etc., para a molecada, papel machê, e estão aí fazendo as teias das aranhas, e você vê a escola inteira com essa brincadeira. Isso são crianças do primeiro ano. Eu fui conhecer a professora de alfabetização, tem 73 anos, e trabalha junto com uma professora de artes. E ela falou, jamais vou sair daqui, porque agora encontrei o meu espaço. Ou seja, não é idade, não é nada. O que a escola fez? A escola fez com que o professor do segundo ano, ou os professores do segundo ano, passassem a fazer estágio nessa sala, porque é esse aluno que ele vai receber o ano que vem. E é essa estratégia que ela está montando para incrementar, eventualmente ela vai ter uma escola que praticamente vai funcionar nessas metodologias ativas aí, começando do pessoal do primeiro ano. Então não adianta vir de cima para baixo, no sentido que você pega lá um Cristo que vai fazer isso, mas é montar um esquema de modo que você vai criando as condições para que essa coisa mude. Porque, caso contrário, né, resistência sempre vai existir. Né? Existe aqui, existe em qualquer lugar. Desafios de implantação dessas ideias. Eu estou quase terminando. Então, nós temos que falar de formação, mudança pedagógica e mudança de currículo. Nota que eu não falo de tecnologia. A formação não significa você dar um verniz tecnológico para um sujeito que entende da questão pedagógica. Não é assim. Por quê? Porque esse sujeito tem que entender como é que essas coisas funcionam e saber quando que ele usa o lápis e papel, quando que ele usa a tecnologia, porque não é questão de substituir, não é questão de jogar fora. É como que a gente faz isso. E essa coisa que eu estou achando que é extremamente difícil. Por quê? Porque não é simplesmente apaga o que já foi feito, coloca outra coisa no lugar. Não é assim que é feito. Porque tem hora que você precisa do lápis e papel e tem hora que você precisa da tecnologia. Como que você faz essa distribuição? É bastante complicado. Mudança nas crenças. Se o sujeito tem uma crença que aprender significa passar informação, você apresentar essas ideias que nós estamos colocando aqui, na minha concepção, é você tentar desentortar a banana. Vai ser muito complicado. Por quê? Porque esses professores têm que ter a facilidade de entender essas inovações e essas expectativas, como é que elas encaixam nesse processo, nessas concepções que esse professor tem. Nós estamos falando aqui de mudanças de concepções do professor. E tem gente que não quer mudar. Só para vocês terem uma ideia, nessa escola do Dante aí, quando chega às vezes no fim do ano, um monte de professor vai embora e fala, eu não quero isso na minha vida. Eu fui formado para dar aula, eu vou dar aula. Só que... E aí... Isso não é um problema do Brasil. Conversando com um professor, um gestor na Inglaterra, eles estavam criando essas escolas que nós estamos falando. E aí, ele fala assim para mim, 1/3 dos professores, ele faz assim com o dedo, 1/3 dos professores adoraram, né, mergulharam no problema, embarcaram na coisa, sem problema nenhum. O outro 1/3 se aposentou, achou que chegou no fim, não é mais a minha praia. E aí ele parou de falar, eu falei, e o outro 1/3? Ele falou, esse aqui a gente tem que esperar morrer. Não vai largar o osso e vai continuar dando aula. É isso. Bom, desafio pedagógico, essa mudança do currículo que eu falei. Por quê? Porque tudo, basicamente, todo o nosso currículo
do ensino infantil à pós-graduação é feita em cima do lápis e papel. Você pode fazer a melhor tese do mundo como doutorado, você tem que entregar 144 páginas falando o que você fez. Absurdo. Aqui, inclusive, no Instituto de Artes, o cara inventa uma dança diferente e tal, mas ele tem que escrever, botar no papel. Não pode entregar um filme. A CAPES não aceita, não sei quem não aceita, e assim por diante. Essa mudança, como eu falei para vocês, ela é muito complicada, porque tudo está em cima do lápis e papel. E eu falo, não é jogar o lápis e papel fora. É quando que eu uso uma animação, quando que eu uso uma imagem, quando que eu faço lá um blog e assim por diante. E aí, se precisar do lápis e papel, vamos usar o lápis e papel. Não é branco e preto. Agora, fazer essa combinação, entender isso, é muito complicado. Aí precisa de ajuda e a universidade tem que ajudar a fazer isso. Implantar o conceito de letramento, tem diversos livros da professora Roxana aí, falando sobre a questão do letramento, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Narrativa você pode fazer usando imagem, usando vídeo, contando a sua história, assim por diante. Você tem outros recursos além do lápis e papel, e a produção de narrativas digitais é muito interessante. Ninguém fica parado e todo mundo conta história. O ser humano adora contar história. E aí você conta história usando não só a parte escrita, mas usando outros recursos e assim por diante. Mudança na grade. O aluno fica lá 6 a 7 disciplinas por semestre, fica 4 horas sentado lá na sala de aula e você pede para ele ser ativo. E eu falo que o problema da nossa educação é que ele está centrado na hora de bunda que o aluno fica sentado na carteira. Nós recebemos por hora de bunda do aluno, o diploma é dado por hora de bunda do aluno na carteira e assim por diante. O problema da educação brasileira é que ela é centrada na bunda e não na cabeça do aluno. Esse é o problema. Ninguém fala o que o sujeito sabe, como que ele sabe, que competência que ele tem. Quantas horas, você fez biologia? 6.442 horas sentado lá ouvindo. Fez aula de campo? Não, isso não conta. Tem que ficar sentado lá na sala de aula ouvindo o professor. E assim por diante. Esse é o modelo que a gente tem. E isso tem que mudar. Nós temos que botar esse aluno para fazer coisa. Levanta o bumbum da cadeira e vai trabalhar. Como a gente está fazendo hoje. Eu vou no banco, eu tenho que fazer o meu talão, eu tenho que tomar conta do pagamento, eu que faço tudo. A mocinha não existe mais para lá, fazer aquilo para mim. Concluindo, metodologias ativas e as tecnologias, nós estamos falando em construção de conhecimento, falando em respeito aos interesses e necessidades dos aprendizes, porque a gente consegue chegar nesse nível, valorizar o que o aprendiz já sabe. Isso é uma coisa que a gente nunca pergunta, o que você já sabe fazer, de onde é que você veio, o que você conhece, etc. E aí nós vamos te ajudar a você incrementar isso. E esse sentimento aí do empowerment, que é exatamente o que eu sinto, quando eu faço lá o meu manjar, você coloca o manjar na forma, coloca isso na geladeira, no outro dia você põe lá, vai virar o manjar, dá aquela sacoalhada, o manjar cai e ele não desmaia. E aí você fala, eu sei fazer pudim, eu sei fazer manjar. Esse sentimento, olha, é uma satisfação enorme de você chegar e falar, eu consigo fazer isso. E não precisa colocar uma faca de serra para cortar o manjar. Grande desafio, saber explorar esses recursos tecnológicos e usar a capacidade criativa dos alunos que já vivem na era digital. Eu dando aula aqui na Unicamp para os alunos de Mediologia, que é a minha disciplina, a gente recebe todo ano 30 pérolas. Pessoas assim fantásticas, que já vêm formado, etc, etc. Eu acho que a universidade, fazendo essa aula expositiva, etc, etc, tem aí as inovações curriculares, tentando mudar, etc.
Mas se a gente também não prestar atenção, nós estamos emburrecendo esses alunos, ficando sentado ouvindo, né, o professor falar e assim por diante. Gente, muito obrigado. Tem aí, se quiser depois trocar e-mail, a gente troca e-mail. Tem tempo, não sei se tem alguma pergunta, tem tempo para pergunta? Não sei. Se tiver alguma pergunta, a gente pode tentar responder a pergunta. Ou vocês estão com muita fome, né? Ele já fez a apresentação. Fez. Tem alguma pergunta? Ou nós vamos almoçar? Só uma questão. Diante de tudo isso, nós estamos caminhando para um mundo onde a escrita, escrever não vai ser mais necessário daqui a um tempo, não vamos sentir falta desse negócio. Leitura, tudo bem, mas vamos aprender a digitar, mas não escrever. Então, aí entra o contexto onde esse aluno está escrevendo, né? Se ele está lá no Twitter, ele pode fazer a mágica dele para botar lá os 140 caracteres, tudo bem. Se ele está lá no blog dele e falando com a comunidade dele, ele pode escrever do jeito que a comunidade entende, né? Como que ele se comunica com a comunidade. Agora, se ele estiver fazendo um trabalho, entre aspas, formal, aí tem que exigir a linguagem ou a língua formal. Desculpa, mas você não pode escrever qualquer coisa se você vai querer escrever um artigo no jornal, se você vai querer mandar uma carta para o prefeito, se você vai querer fazer um trabalho que outras pessoas que não é da sua comunidade têm que entender. Então, hoje, esses contextos são extremamente importantes, porque a gente não quer quebrar essa barreira que existe entre você fazer parte de uma comunidade, falar aquela língua, escrever daquele jeito que a sua comunidade entende, só que a língua, num determinado contexto formal, ela é formal. Aí tem que ter gramática da língua portuguesa e assim por diante. Então, o professor tem que entender do que nós estamos falando, do que está sendo escrito, do que está sendo produzido. Por exemplo, quando eles fazem uma narrativa e contam uma história da vida deles, você pergunta, isso aí vai ficar entre vocês, você vai só mostrar para a tua família, ou você vai querer colocar no site da nossa escola? Eu vou querer colocar no site da escola. Não pode ter erro de português, porque você está colocando aí uma visão da escola que a gente não quer. Então, vamos sentar com a professora de português e vamos tentar botar isso nos trinques, porque isso vai ser lido por todo mundo, entendeu? Aí, essa questão do professor. Agora, se é para a comunidade, se é para os pais, escreve do jeito que você conversa com eles. Vou fazer o quê? Não é a minha função entender ou cercear como que você faz essa comunicação em casa. Agora, se é público, é língua portuguesa, gramática da língua portuguesa e assim por diante. Tem mais alguma pergunta? Então, gente, muito obrigado. Boa tarde para vocês.